Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo, gente, esclarecendo algumas dúvidas. Vocês já sabem o que aconteceu pelo vídeo passado, né? Tô gravando esse aqui logo em seguida. E já peço a vocês para deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, para ajudar a gente na divulgação do canal. Como eu disse no outro vídeo, em apenas 2 meses e meio de canal, a gente já conseguiu ali atingir 1/4 da meta para poder monetizar, tá? E eu quero muito fazer desse canal uma das minhas fontes de renda. E justamente por isso, acho que talvez também por eu expor um pouco demais ali em alguns momentos a minha vida pessoal. E veio alguns julgamentos, tá? Nos meus últimos vídeos. Tem vindo alguns julgamentos são coisas que vêm me incomodando. E eu já ia trazer esse vídeo antes, eu ia gravar antes, mas só tô tendo tempo agora. Mas tem uma semana, né? Uns 10 dias por aí, que eu tenho recebido muitos comentários. E são coisas, gente, que eu acho que meio que desnecessária, ou que se você não entendeu, você pode simplesmente fazer uma pergunta de uma forma mais... Como é que eu posso dizer assim? Sem criticar, sem julgar o outro, tá, gente? Porque a gente não pode medir a nossa realidade. A mesma régua que a gente usa para medir a nossa realidade, medir a realidade do outro. Cada um aqui tem uma realidade diferente. Tem gente aqui que consegue viver com salário mínimo, tem gente que não consegue. Tem gente que tem várias rendas, tem gente que não tem. Tem gente que consegue fazer renda extra, tem gente que não consegue. E cada um aqui vive uma realidade diferente. Tem gente que é solteiro, tem gente que é casado, tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Então, cada um mora num estado, numa cidade, trabalha com uma coisa diferente. Então, a gente nunca pode estar comparando a nossa vida com a do próximo. E isso é em tudo da nossa vida. Infelizmente, tiveram alguns comentários, inclusive comparando, gente, a realidade da pessoa com a minha. E falando, né, sobre eu receber. Foi num vídeo que eu falo sobre como dividimos as despesas aqui na nossa casa. Um comentário da menina falando que ela jamais aceitaria dinheiro dos pais dela, porque os pais dela são idosos, e ela jamais aceitaria receber R$200 dos pais dela. A gente vou estar fazendo alguns cortes nesse vídeo, porque eu não tô muito bem de saúde, tô um pouco rouca, tô sem voz. E como eu já gravei o vídeo anterior, durante a gravação desse vídeo agora, minha garganta tá puxando mais. Então, eu tô tossindo um pouco mais. Gente, vamos lá. A minha mãe, ela tem 3 filhos, tá? Tem a mim e tem mais um casal, meu irmão e minha irmã. Minha mãe ganha R$3.500 por mês. Ela tem casa própria. Ela mora com o marido dela numa casa própria dele. Eles não têm... O marido dela não tem filhos. Eles não têm custo grandes assim com nada, tá? Os dois passam um dia trabalhando. Justamente ela falou até isso, sobre passar o dia trabalhando. Gente, todo CLT passa o dia todo trabalhando. Porque você tem ali o tempo que você gasta de você sair da sua casa, chegar ao trabalho, trabalhar suas 8 horas de trabalho e depois voltar pra casa. Todo CLT vai passar o dia inteiro trabalhando. E os dois passam o dia trabalhando, só estão em casa à noite. Eles têm refeição no trabalho, então eles só gastam com o custo da janta, e mesmo assim muito pouco. Eles não têm o costume de jantar, na verdade. E pronto, esses são os custos. O marido dela também ganha muito bem, ganha até mais do que a minha mãe. Ele ganha por volta dos R$5.000. E minha mãe ajuda os 3 filhos, tá, gente? Minha mãe sempre foi de ajudar, assim, tá precisando de tal coisa, ela ajuda, ela compra alguma coisa pros netos. O que ela puder ajudar, ela ajuda, mas nunca, assim, de dar um valor fixo. A minha irmã passou por um momento de dificuldade. A minha mãe tava pagando o aluguel dela, que era R$500. Meu irmão tava com uma dívida, minha mãe tava pagando, né? Precisou de ajuda para pagar a moto, minha mãe tava pagando a parcela junto com ele. Minha mãe manda um valor fixo, gente, para os dois, tá?
Então, assim, não é só a mim que minha mãe ajuda. Minha mãe tem condição de ajudar, ela quer ajudar, então ela ajuda, tá? E não é algo que eu obrigo a minha mãe a fazer, não é algo que eu peço a ela fazer. É algo que ela faz porque ela tem vontade de fazer e ela vê a necessidade do filho. Se ela consegue arcar com aquilo, sem prejudicar as despesas dela e poder ver o filho dela um pouco melhor, então ela tá fazendo isso. E não só a minha mãe faz isso, gente. Tem outros youtubers aqui, tá? Não vou citar nomes, mas acredito que nossa comunidade é pequena, então assim, vocês devem saber, mas tem várias youtubers aqui que recebem valores da mãe, tá? Que trabalham, mas que mesmo assim recebem, porque, gente, tem youtuber aqui que recebe da tia, e é normal, tá? Os pais quererem ajudar os filhos. E essa ajuda da minha mãe veio agora no começo do ano, quando a gente teve esse problema com o cartão de crédito e eu não consegui mais custear as coisas de casa com cartão de crédito. Quando eu me vi realmente sem limite, sem ter como pagar, sem nada, não tinha mais cartão para recorrer e as coisas apertaram. Então, é isso que minha mãe tem feito, tá? Tem me ajudado, mas isso também, gente, é até dezembro, porque até dezembro eu iria estar com tudo em ordem e não ia precisar mais dessa ajuda da minha mãe. Infelizmente, né, vou continuar precisando ainda agora no mês de novembro, talvez ainda no mês de dezembro, mas ano que vem não vou ter mais essa ajuda, tá? Porque de qualquer forma eu vou estar trabalhando, então não vou mais tá tirando esse valor da minha mãe, mesmo que eu não esteja pedindo esse valor e esse valor não esteja fazendo falta à minha mãe, tá, gente? Minha mãe não é idosa, minha mãe tem 40 anos, a minha mãe 42 anos, tá, gente? Minha mãe me teve nova, então minha mãe não é uma idosa. Também, gente, tiveram comentários sobre, inclusive dessa mesma pessoa, sobre eu viver de Bolsa Família. Gente, eu trabalho CLT, eu trabalho desde os meus 14 anos, tá? Eu trabalhava CLT, carteira assinada, trabalhando como doméstica numa casa até fevereiro do ano passado, quando eu comprei essa casa, me mudei pra cá e ficou muito distante, tá, gente? São 2 horas de ida e 2 horas de volta do trabalho, fora a carga horária. Então eu saía de casa de 5 da manhã pra chegar lá às 7, largava às 5 e chegava em casa às 7 horas da noite, então eu não tinha tempo pra nada, tá? Não tinha tempo pra nada, chegava em casa cansada, fazia janta, comia e ia dormir. E tava sendo muito puxado, muito cansativo pra mim. Então eu abri mão de estar trabalhando, até porque o meu marido, na época, ele ganhava muito bem e conseguia nos sustentar tranquilamente. Nós não tínhamos dívidas, então a gente conseguia tranquilamente viver só com ele. Eu estudava pedagogia, então eu estava focando em cuidar da casa, da minha filha e dos meus estudos, tá? Porém, infelizmente, várias coisas aconteceram e tudo mudou. Mas eu não sou, gente, tá? 100% dependente do Bolsa Família. Estou agora por um período após o luto, a descoberta de uma gravidez complicada, tá, gente? Uma gravidez de risco, o pós-parto não ter rede de apoio, né? Só tenho a minha mãe, que mora aqui perto de mim. E mesmo assim, a minha mãe trabalha. Então, ela não tem como me dar suporte para eu trabalhar. Não tenho ninguém confiável para deixar meu filho. Já conversei com algumas pessoas que cuidam de crianças, mas elas só querem cuidar da minha filha, por já ser maior. E do meu filho, elas não cuidam. Então, e eu não procurei só uma pessoa, tá, gente? Eu procurei várias pessoas, mas infelizmente elas não querem cuidar de um bebê, tá, gente? Realmente um bebê dá muito mais trabalho do que uma criança maior. Então, eu fico de mãos atadas até ele ficar um pouco maior, a creche aceitar, né? Porque a partir de 1 ano e meio que aceita aqui na creche onde eu moro. Então, eu não posso simplesmente sair e trabalhar e não ter com quem deixar meu filho, tá? Sobre renda extra aqui onde eu moro, é muito, muito parado, gente. Várias pessoas, inclusive próximas a mim, daqui do condomínio, da rua onde eu moro, conhecidos, tentaram fazer renda extra de várias formas diferentes e todas fracassaram,
porque aqui é muito ruim, gente, de vender coisa, é muito ruim de fazer renda extra, não tem um movimento. A gente tava com a ideia que a gente ia vender docinhos e salada de frutas no trabalho do meu marido, ele tava apenas esperando conseguir a autorização. Inclusive, na semana que aconteceu, ele tinha conseguido a autorização do chefe para poder vender lá. E a gente ia comprar as coisas para fazer, mas infelizmente, né, deu errado, tá? Então, tem um esforço do lado de cá também, gente, pra poder fazer uma renda extra, pra poder fazer as coisas. Eu saio, gente, quando eu consigo fazer faxina, eu saio de casa às 5 horas da manhã com as 2 crianças, tá? Pra chegar lá às 7, fazer a faxina, chegar em casa às 7, 8 horas da noite com 2 crianças, gente, tá? Não é fácil. E ainda até que vim aqui me explicar, porque pessoas estão julgando sem saber a realidade do outro. E outros youtubers, gente, não é só eu que recebo Bolsa Família, tá? Várias pessoas recebem e colocam ali no seu orçamento, porque se a pessoa tá recebendo aquilo, é porque talvez a pessoa não tenha a oportunidade de trabalhar fora. Tem acomodados? Sim, tem. Inclusive, minha ex-cunhada, ela era uma acomodada no Bolsa Família. Ela veio pra cá, passou um mês aqui e 2 meses aqui, na verdade. Arrumei vários empregos pra ela. Ela não foi pra nenhum, não ia nem pra entrevista, não fazia currículo. Depois de uma discussão nossa, ela fez currículos, eu entreguei. Chamaram ela não foi pra entrevista. E eu disse a ela, se você vai viver de Bolsa Família, então é melhor você viver lá na sua casa, lá onde você morava, porque aqui não, porque é uma pessoa a mais pra estar aqui dentro da casa, né, custeando as coisas sem ajudar em nada e vivendo de Bolsa Família. Mas eu, gente, eu não sou esse tipo de pessoa. Tem gente acomodada? Tem, mas eu não sou, tá? Eu não me enquadro nesse meio. Também falou, gente, sobre a pensão da minha filha, que a pensão da minha filha era para ser gasta apenas com a minha filha. Gente, a pensão alimentícia era para ser usada para suprir as necessidades da criança. E graças a Deus, as necessidades da minha filha têm sido supridas. De ter uma casa, de ter água, de ter energia, de ter a comida, de ter o lanche, de ter as frutas, de ter um remédio, de ter roupa, de ter brinquedo, de ter um lazer. Tudo que a minha filha precisa, ela tem. Não é necessário eu pegar aquele dinheiro ali que eu recebo da pensão dela e gastar exclusivamente ali com ela. Várias pessoas recebem pensão e colocam junto do seu orçamento e ali custeam tudo do seu mês. Obviamente que o filho vai estar participando de tudo ali, dos custos, gente, dos gastos do mês. Mas não sei qual é a visão dessa pessoa, que ela acha que o dinheiro tem que ser gasto exclusivamente. Gente, o bebê acordou. Eu vou ficar aqui só com a mão, porque eu tô segurando ele com a outra, tá? Essa aqui é a minha colinha aqui. E aí, gente, essa questão da pensão, tá? Tem youtubers que colocam a pensão junto no orçamento, tem youtuber que usa a pensão do filho para pagar a pensão do filho do marido. Então, não faz aquilo que acha melhor para o seu orçamento, que acha melhor para a sua realidade, para a sua vida, entendeu? E indo já para o penúltimo assunto, foi, gente, a questão da venda dos desafios, tá? Se você não sabe, não viu ainda, eu comentei em um vídeo que eu tava vendendo alguns desafios e, gente, eu dou desafios também, inclusive em todos os meus vídeos eu deixo linkado os desafios gratuitos que eu disponibilizo na minha comunidade. A mãozinha aparecendo. Na minha comunidade, gente, eu só posto os desafios que eu dou pra vocês. Então, tem vários desafios gratuitos. Essa pessoa, inclusive, que comentou, ela já tinha me pedido uma vez meus desafios e eu mandei o link pra ela. E aí, na semana seguinte, quando eu divulguei que tava vendendo alguns outros desafios, através de um comentário, tá, gente? Eu já tinha esses desafios feitos na intenção de vender de fato, porém ainda não tinha me sentido à vontade para vender. Porém, eu tive um comentário de uma inscrita pedindo para comprar o desafio
os desafios e que eu tivesse. E eu vendi, gente. Ela até me comprou pelo dobro do valor pra me ajudar, ela disse. E ela adorou os desafios, deu um super feedback bacana. E, ó, gente, subindo na mesa. E aí, eu fui e divulguei pra vocês que eu estava vendendo esses desafios. E aí, no shorts que eu coloquei que eu vendi, a mulher foi e falou assim: nossa, ainda bem que existem pessoas que dão esses desafios de graça. Uns e outros vendem. Eu fiquei sem entender porque essa mesma pessoa, na qual na semana passada eu dei o link com todos os meus desafios gratuitos, quando soube que eu tava vendendo desafios, ficou super chateada. Gente, não sou só eu, vários youtubers, várias meninas dão desafios gratuitos, mas também vendem outras coisas, vendem planners, vendem desafios. Cada uma arruma uma forma de ganhar renda extra, gente. Isso é uma renda extra que eu tô fazendo. Porque através desses R$5, que é o valor que custa de desafios, de 5 em 5 eu consigo já pagar uma conta, eu consigo comprar alguma coisa pra dentro de casa, entendeu? E eu sou muito grata à pessoa que comprou um desafio. Ai, gente, tá impossível gravar agora. Um comentário também sobre o meu relacionamento ser um relacionamento tóxico e mesmo assim eu ter voltado pro meu marido. Porém, eu disse, né, que ninguém é perfeito e todo mundo mereceria uma segunda chance. E aí a pessoa disse que por dar a segunda chance, várias mulheres, né, estariam acontecendo aí várias tragédias com as mulheres. E, gente, eu acho o seguinte: sim, infelizmente tem acontecido muitas tragédias com as mulheres em questão de relacionamento. Porém, gente, cada caso é um caso. Novamente é o que eu digo, a gente não pode medir a nossa realidade, não pode se basear no que a gente conhece, vê ou já viveu para basear a vida do próximo, tá? Meu marido nunca me agrediu, nunca me tratou mal, nunca me bateu ou algo do tipo. A questão dele era o quê? Era vícios, tá, gente? Que era bebida e cigarro. E o descontrole financeiro, que era muito. Mas cada mulher, gente, é que tem que observar o tipo de parceiro que ela tem e se vale a pena ou não dar uma segunda chance para esse parceiro. Porque realmente tem parceiros que não merecem outra chance, tá? Eu digo pelo pai da minha filha, porque eu passei 5 anos lutando por um relacionamento, lutando para que ele mudasse. E até hoje ele é o mesmo tipo de pessoa, tá? Ele continua bebendo, continua fumando, bate na atual esposa dele, né? Que na época era amante dele, quando a gente vivia junto. E continua traindo ela. Então, assim, ele é o tipo de pessoa que ele não mudou. E ele era o tipo de pessoa que eu tinha que ter enxergado que não valia a pena. Mas após o meu relacionamento com ele, foi que eu comecei, de fato, a ter esse olhar mais crítico e pensar melhor, tá? Sobre essas coisas. E o meu marido, ele mudou, gente, tá? Ele largou os vícios. É difícil. Quem tem ou quem convive com alguém, conhece alguém que tem vício em bebida e em cigarro, sabe que não é fácil largar. Não é fácil, tá? Meu marido pensou, inclusive, em se internar várias vezes por achar que não daria conta. E cada um tem que saber, gente, tá? Falando também em relação a isso do meu marido, teve um comentário, gente, falando sobre se ele não pagar, eu não pago, tá? Quando eu comentei no vídeo que eu tinha deixado de pagar minha conta de água e luz, porque é responsabilidade do meu marido, porque é o nosso combinado, que as contas fixas da casa são responsabilidade dele, e eu não paguei a conta de água e luz, e mesmo assim coloquei o meu dinheiro na minha reserva de emergência. Inclusive, teve uma pessoa falando que eu estaria induzindo as pessoas a não pagarem as contas para estar investindo. Gente, não é isso que eu quero trazer para vocês. Não quero que ninguém deixe de pagar a conta para poder investir. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Todo mundo deve saber disso. A gente nunca pode fazer uma dívida para investir, porque os juros da dívida é muito maior do que os juros da rentabilidade. A gente não pode nem comparar uma coisa a outra. Eu não paguei porque aqui em casa o combinado é que os custos fixos do mês são responsabilidade do meu marido. Porém, ele é muito descontrolado financeiramente.
Ele gasta com besteira, ele faz dívida, ele tinha muita dívida de bar, muita dívida assim com os outros, tá? De estar pegando dinheiro emprestado. Ele é o tipo de pessoa que, se o dinheiro dele acabou, né, ele vai lá e pega emprestado com os outros para pagar depois, no dia que ele receber. E quando recebe, já recebe com dinheiro assim, meio que contado para estar pagando aos outros, sabe? Compra muita besteira, lanche, quer sair, quer fazer tudo sem ter dinheiro para isso. E aí, por muitas vezes, a gente ficava no aperto sem necessidade. Inclusive, gente, eu já paguei as contas muitas vezes. Eu já supri as contas da casa várias vezes, mesmo ganhando menos, mesmo com um valor tão baixo que eu recebo, eu conseguia pagar muitas contas. E ele, recebendo o salário dele, não pagava. Por irresponsabilidade, gente. Podendo pagar e não pagava por irresponsabilidade, tá? Já ouvi muitas vezes meu marido dizer assim: fui ali cortar o cabelo, pedi pro cara deixar pra próxima, eu com dinheiro, mas deixei passar, pra gastar com besteira, gente, vocês terem noção, entendeu? Chegamos ao ponto, gente, da gente ficar sem água e sem luz. Cortaram a nossa luz por várias vezes, acho que umas 4 ou 5 vezes cortaram a nossa internet, por a gente não pagar. A gente passou 3 meses sem pagar água e cortaram a nossa água. A gente passou uma semana até o dia de eu receber o meu Bolsa Família para poder pagar a conta de água e a gente voltar a ter água em casa. A gente estava pegando água com o vizinho, para vocês terem noção, tá? E a culpa disso é minha. É minha. São de nós, mulheres, que acham, sabe, que tem esse pensamento, que acha que a gente também tem que suprir tudo da casa se o marido não supre. E não é assim, gente. Não é assim. A gente tá querendo fazer um papel que não é nosso. Eu já entendi que quando a mulher faz o papel de prover o que é do homem, ele tendo condições, eu não tô falando aqui, gente, se o seu marido tá desempregado, só você tá trabalhando, tá? Isso é uma dinâmica, uma realidade diferente. Tô querendo dizer aqui, quando os dois têm alguma renda, ele, às vezes, até maior, e mesmo assim não supre, tá? Então, quando a mulher faz esse papel de prover que é do homem, ele podendo prover e não faz por irresponsabilidade ou simplesmente por não querer, então a gente tá carregando uma carga que não é nossa, que era para ser dividida, e a gente tá carregando sozinha, e a gente tá tornando esse homem menos homem. O que muitas mulheres têm comentado hoje em dia, que eu vejo em Instagram, essas coisas, é que os homens não são mais homens, que não tem mais homem igual antigamente, porque também não tem mulher igual antigamente, gente. Se o homem não pinta, eu vou lá e pinto. Se o meu marido não pagou tal coisa, eu vou lá e pago. Se ele não fez tal coisa, eu vou lá e faço. E aí, nisso, gente, a gente vai tirando do homem a obrigação dele de ser o homem, de ser o provedor, o cuidador, de ser tudo, tá, gente, da nossa casa. Como é que a gente vai se sentir mulher se a gente tá fazendo um papel que não é nosso? Gente, eu faço renúncias, eu não compro besteiras, vocês veem aqui, eu não compro nada pra mim, não compro roupa, não compro perfume, não compro nada. E desde o ano passado que eu não compro nada, tá? Não gasto dinheiro com besteira, não tiro mesada pra mim, não faço nada. Eu tenho focado, gente, em quitar as minhas dívidas pra conseguir sobrar dinheiro e guardar pra minha reserva de emergência. E aí eu tenho feito sacrifícios e ele não. E mesmo assim eu tenho que suprir as coisas da casa, eu não posso ter a minha reserva. Gente, vamos parar pra pensar e mudar um pouco a nossa mentalidade também. Tem muita gente vindo aqui me julgar, apontar o dedo e falar coisas sobre a minha vida, sem saber realmente como é as coisas aqui do outro lado. Eu vou continuar juntando pra minha reserva, e mesmo que eu, não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, eu ia continuar guardando meu dinheiro, sim. Porque pra mim é importante, porque no momento que eu tô vivendo agora novamente, em 2 anos, eu novamente vivendo a questão do luto, e eu agora tenho pelo menos a ciência de que minhas dívidas estão acabando, tá, gente? Eu pagando minhas dívidas agora, novembro, dezembro, acaba. E eu tenho, nem que seja pouco, mas eu tenho ali uma pequena reserva, pra caso alguma coisa me aconteça, tá?
Então, sim, eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz. E eu acho que eu fiz mais do que certo. Eu acho que eu deveria ter começado a fazer isso meses atrás. Porque a gente nunca pode tirar do homem a obrigação, o dever, que é do homem, tá? Então eu espero que tudo que eu falei tenha esclarecido a vocês várias coisas. É um vídeo que eu não gostaria de estar gravando e é um vídeo que eu não vou gravar mais. Quando eu ver esse tipo de comentário, eu simplesmente vou excluir. Quando eu começar a ler e ver que não é uma coisa bacana, eu vou excluir, tá, gente? Porque não é porque a gente tá aqui expondo um pouco da nossa vida pra vocês que vocês têm direito de vir aqui falar o que bem quer. Teve alguns vídeos meus, inclusive, que eu só vi dias depois, um comentário de uma mulher, porque uma pessoa que comentou no meu vídeo que ela era a primeira a chegar tal, em uns 3 vídeos seguidos. E essa mulher, nos 3 vídeos, respondeu lá: ah, essa daí gosta de ser a primeira, olha ela aí de novo, e um monte de carinha rindo, qual a necessidade pra isso? E aí eu saí excluindo, tá, gente, o comentário dessa mulher. E bloqueei ela de comentar, porque a mulher nunca comentou nada nos meus vídeos, nunca comentou nada de bom. E simplesmente vai lá pra estar julgando o outro, sabe? Teve uma outra inscrita que veio aqui e comentou: ah, gosto dos seus conteúdos, mas você brinca demais, não consigo, não tenho paciência pra isso. Gente, eu nem vivo brincando aqui nos vídeos, eu tô sendo eu tô sendo eu. A pessoa quer que eu venha aqui da forma mais séria possível e seja um robô e só fale o que eu tenho pra falar e pronto. Gente, eu sou eu mesma aqui com vocês, tá? A gente tá conversando, então assim, no momento vai ter uma piada, alguma coisa engraçada, vou comentar alguma coisa com vocês. E eu perguntei a ela, referente ao que especificamente você não tem paciência, o que especificamente você pode me apontar que eu fiz que você ficou sem paciência, que você não gostou. Porque se for algo relevante, eu posso mudar. E a pessoa simplesmente não respondeu. Porque são pessoas, gente, que tem vindo aqui nos comentários simplesmente para estressar a pessoa. Parece que não tem o que fazer, parece que acha que a gente aqui do outro lado é um robô. A gente é ser humano como todo mundo. A gente tem sentimento, a gente se magoa. E palavras machucam, gente, tanto quanto um tapa. Às vezes até mais. Às vezes uma coisa maldita doeria menos se você tivesse só dado um tapa na pessoa. Então vamos ter controle, gente. Vamos ter noção do que a gente tá falando. Vamos ter bom senso do que a gente vai escrever. Lembrando sempre que tem uma pessoa do outro lado que vai sentir aquilo. Tá? Eu não vou mais trazer esse tipo de vídeo, tô esclarecendo, porque eu acho que são coisas assim importantes de se falar, e eu não vou mais estar abrindo a questão da minha vida pessoal, vou estar falando o mínimo sobre isso, tá? Mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e tchau!